E com relação ao Ângelo Preciado, vamos falar do Montiel e do Ângelo Preciado para a gente fazer uma coisa só para vocês. O Montiel, o Flamengo tentou o Montiel, mas o Montiel hoje, o presidente do Sevilha, que não falou que não vê problemas em negociá-lo, pede 18 milhões de euros no Montiel. 18 milhões de euros para o Flamengo, por enquanto, é inviável. O Marcos Braz já deu declarações que o Mateuzinho volta daqui a 30 ou 40 dias. Então, que a lateral direita tá boa. Que ele não quer, ele não pensa, que não é prioridade o reforço para a lateral direita na cabeça do Marcos Braz, tá? O Preciado tá no Genk da Bélgica. Ele jogava no Independente Del Valle, fez um estrago todas as vezes que jogava contra o Flamengo. E o Flamengo, durante a Copa do Mundo, o Flamengo chegou a conversar com o staff do Ângelo Preciado, chegou a trocar algumas informações com o staff do Ângelo Preciado. E a informação que eu tenho é que dessas conversas do Flamengo com o staff do Ângelo Preciado, saiu o seguinte: na América do Sul, se o Preciado voltar, ele só joga no Flamengo. Se o Preciado decidir voltar para a América do Sul, o caminho dele é o Flamengo. Só que tem um detalhe: há muitos clubes lá na Europa interessados no Ângelo Preciado. Clubes da Espanha, clubes da Inglaterra, clubes da Itália estão interessados no Preciado. E aí a ideia do jogador é permanecer lá na Europa. Então, é difícil a negociação, tanto com relação ao Montiel, quanto com relação ao Ângelo Preciado. Porque é muito caro. E tem mais um detalhe, tá? O Montiel, Gonzalo Montiel, não tem pretensões de voltar agora para a América do Sul, não. Então não é só uma questão de convencer ou de ter o dinheiro para pagar lá no Sevilha, não. Tem que convencer também o Montiel. Aí, nessa situação de convencimento do Montiel, o Sampaoli poderia ajudar a convencer o Montiel a vir para o Flamengo. Só que o Flamengo teria que bancar os 18 milhões de euros pedidos pelo Sevilha. Antes da Copa do Mundo, o Sevilha estava aceitando entre 10 e 13 milhões de euros. Aí teve a Copa do Mundo, os caras ganharam a Copa do Mundo e aí deu o problema que deu. Um outro jogador que o Sampaoli gosta, nós falamos aqui de Rames Rodrigues, falamos de Gonzalo Montiel, falamos de Preciado, é o Thiago Almada. Nos nossos canais, eu sempre falei muito do Thiago Almada. Thiago Almada estava aqui na América do Sul até outro dia, foi embora para a MLS e também fez parte da seleção argentina campeã do mundo. Também ficou mais caro agora para poder negociar, também ficou mais difícil de poder trazê-lo agora. Então, assim, o Flamengo vai ter que avaliar com calma esse mercado aí. Rames Rodrigues, eu trouxe para vocês em primeira mão hoje cedo, que era um desejo do Sampaoli no Sevilha, no Olympique de Marselha, pode ser um desejo dele agora. O Flamengo vive uma carência muito grande de jogadores no meio de campo. O Flamengo precisa de jogadores no meio de campo, então talvez fosse uma ideia de Sampaoli que o Flamengo pudesse tentar trazer o Rames Rodrigues. Eu torceria demais para que isso fosse possível e que isso acontecesse. Então, resumo da ópera. Os dois laterais direitos, Montiel e Preciado, ambos querem ficar na Europa. Um custa 18 milhões de euros, que é o Montiel, e o outro poderia vir de graça, mas só viria se não conseguisse se realocar lá na Europa. Sobre outros jogadores, Thiago Almada, que é um jogador que o Sampaoli gosta muito, aquele menino do Santos, meu amor, que eles acabaram de falar aí agora. Baixinho, né? Também é muito caro, tá? Nesse exato momento ele Soteldo. O Soteldo. Também, o Sampaoli também gosta muito dele, mas é muito caro, é muito difícil de trazer, é um criador de caso danado. Então, é esperar para ver agora, até porque o Sampaoli vai ter que ver quais são as carências da equipe que ele precisa atacar primeiro, porque já tem uma conversa do Braz com ele, onde o Braz deixou bem claro: nós vamos atrás de qualidade e não de quantidade.